Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final, parte 6. O arrebatamento será antes ou depois da grande tribulação? A Bíblia responderá. Eu gostaria de iniciar este estudo fazendo uma pergunta. Onde é que está escrito na Palavra de Deus que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação? Se olharmos atentamente para as Escrituras, veremos que não existe um só versículo que o comprove. Mas tanto em Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31, quanto em Marcos capítulo 13, do versículo 24 ao 27, ambos comprovarão, como veremos mais adiante, que o arrebatamento se dará logo após ou logo depois da tribulação daqueles dias e não antes dela. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, lemos: Ele, o Anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, que são 7 anos. E na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até à consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos começar com uma pergunta. O que é a grande tribulação? São 7 anos de grande tribulação? Resposta. A grande tribulação é um período que só começa a meio da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, ou seja, depois de 3 anos e meio da confirmação da aliança do Anticristo com muitos, e precisamente após o Anticristo violar essa aliança e estabelecer a abominação da desolação, conforme Mateus capítulo 24, do versículo 22 ao 33, que nos diz. Mateus 24:15 a seguir. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição. Esta palavra aflição vem do grego tlipsis, que quer dizer angústia, tribulação. Portanto, haverá então grande tribulação. Se haverá é porque não havia antes. Só vai haver após a abominação da desolação. Haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? Os dias da grande tribulação não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Se continuarmos a ler, verificamos que a grande tribulação chega ao fim. E logo surgem sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E só após esses sinais, Jesus vem dos céus e se dá o arrebatamento. Mateus capítulo 24, versículo 29 diz: E logo depois da tribulação, portanto a aflição ou tribulação, logo depois da tribulação daqueles dias, portanto ela chega ao fim, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Portanto haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Ficará tudo às escuras. Haverá um grande apagão dos luzeiros naturais que Deus criou em Gênesis 1,14. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto vai ser visível, vão ver. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Esta palavra rijo clamor é grande som, literalmente grande som de trombeta. Portanto vai haver barulho, alarido. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. A expressão quatro ventos é uma expressão que simboliza a terra. O número 4 é o número da terra, porque é o número que fala dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, desde as 4 extremidades da terra, desde os 4 ventos, ou seja, desde o norte, sul, leste e oeste, de toda a parte da terra, os anjos vão ajuntar os escolhidos de Cristo, os escolhidos de Deus, a igreja, vão ser ajuntados desde os 4 cantos da terra e de uma à outra extremidade dos céus, até cada uma das extremidades dos céus. Então eles vão ser arrebatados da terra, dos 4 cantos da terra, até cada uma das extremidades dos céus. Vai ser o arrebatamento da terra para os céus. Isto é o arrebatamento. Marcos capítulo 13, que é outra passagem paralela, nos diz, no versículo 24, ora, naqueles dias, portanto, que dias? São dias de tribulação, de aflição, de angústia. Depois daquela aflição, ou seja, depois daquela eclipse, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Versículo 25, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até à extremidade dos céus. Portanto, o arrebatamento é da terra até ao céu. Portanto, é exatamente uma passagem paralela e que fala exatamente a mesma coisa. Em Lucas capítulo 21, que também é outra passagem paralela a Mateus 24, nos diz, no versículo 23, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Amém? Repara, haverá grande aperto. Aqui ele usa a expressão grande aperto para representar a grande tribulação. Haverá grande aperto na terra e ira. Esta ira aqui não é a ira de Deus, mas é a ira de Satanás. Porque diz em Apocalipse capítulo 12, se eu não estou em erro, mas ai de vós, ó terra, porque Satanás, o diabo, desceu até vós, com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E diz assim no versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão lavados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Portanto, haverá um grande terremoto, como depois nós vamos ver mais adiante. Está lá em Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17, haverá um grande terremoto que vai remover todos os montes e ilhas e vai haver tsunamis. E daí as pessoas vão ficar perplexas por causa do bramido, portanto, da fúria do mar e das ondas, do barulho do mar e das ondas. Versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação, portanto, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, ou seja, das coisas que vão vir ainda ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Vai ficar tudo às escuras, vai haver um grande apagão, conforme eu já falei. Durante o dia, o sol não dará a sua luz. Durante a noite, a lua não dará a sua luz e ficará de cor de sangue. As estrelas não darão a sua luz. E diz assim o versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas? Fala dos sinais. Vai haver a tribulação e depois da tribulação vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos céus, na terra e no mar.
Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, o arrebatamento está às portas. Depois que isto começar a acontecer, não é agora. É só depois que houver esses sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, na terra e no mar. Mas esses sinais só ocorrem depois da grande tribulação daqueles dias. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Lá está, um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo, portanto, em dias de angústia, em dias de tribulação, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, aqui, esta ressurreição que vai acontecer para a vida eterna é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte. Está lá em Apocalipse 20, 4 e 5. Apocalipse 6 e Apocalipse 7 é uma passagem paralela a Mateus 24. Isto está na mesma ordem cronológica de eventos. Apocalipse 6, do 9 ao 11, diz assim, Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, que altar? O altar de Deus, lá na glória, lá no terceiro céu. Vi debaixo do altar de Deus, não é? Debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Portanto, aqui, eles estão clamando por vingança contra os pecadores. Então a ira de Deus ainda não foi derramada. Estamos num período de tribulação. Estes são os mártires da grande tribulação. Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui a ira e a justiça de Deus contra os ímpios não havia ainda sido derramada. Portanto, nesta parte, a ira de Deus ainda não está sendo derramada. Eles estão clamando por vingança, por ira, contra o pecador, contra o ímpio, contra o carrasco, contra o assassino. E aqui a ira ainda não está sendo derramada. Então, aqui vemos que os mártires da grande tribulação, os mártires cristãos da grande tribulação, teriam que aguardar ainda um pouco de tempo. O que casa bem com Mateus 24, 22, que diz que aqueles dias serão abreviados. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, casa muito bem com um pouco de tempo, ainda mais um pouco de tempo. Quer dizer que a grande tribulação ela não vai ter uma duração de 7 anos. Não, ela só começa a meio da última semana de Daniel capítulo 9. Ela só começa ao fim de 3 anos e meio. Ela vai ter uma duração de dias. Agora, o número de dias, ninguém sabe. Dia e hora, ninguém sabe. Mas o tempo tu vais saber, porque é depois dos sinais. Diz assim: a grande tribulação não será um período de 3 anos e meio, mas terá apenas uma duração de dias, seguida dos sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E o começo do dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Versículo 12 diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Repara que o sol e a lua só escurecem após a grande tribulação. Isto está em Mateus 24. E em Apocalipse 6, nós vemos no versículo 9 ao 11, vemos os mártires que foram mortos durante o período da grande tribulação. E agora, no final desse período, aqui no versículo 12, nós vemos que o sol escurece, a lua escurece. E, versículo 13, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vê a ordem dos eventos: sol, lua, estrelas, céus. Está na mesma ordem de Mateus 24, 29 e de Marcos capítulo 13, versículo 24. Está na mesma ordem: sol, lua, estrelas, céus. Vai ficar tudo às escuras, vai haver um apagão. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Repara que o dia da ira do Senhor, ele só começa
depois do sol, da lua, das estrelas e dos céus. Haver sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. O sol fica às escuras, a lua fica às escuras e da cor do sangue, escurece e fica da cor do sangue. Haverá provavelmente uma chuva de meteoros, as estrelas caindo na Terra, porque se fosse uma estrela, há estrelas muito maiores do que o Sol. Bastava apenas uma estrela do tamanho do Sol cair na Terra para destruir muitas terras. Eu creio que vai haver uma chuva de meteoros, porque a palavra traduzida como estrelas vem do grego aster e pode simbolizar qualquer outro corpo celeste, como meteoro. Eu creio que vai haver uma chuva de meteoros caindo sobre a Terra e as potências dos céus serão abaladas, em Mateus 24, e em Apocalipse 6 diz que os céus serão enrolados. Vai ficar tudo às escuras. Provavelmente as maiores estrelas, as potências, não vão dar a sua luz. Fica tudo às escuras. Portanto, são os sinais. Então, só aí é que começa o dia do Senhor. Importante notar que após o anúncio da chegada do dia da ira do Senhor, a ira de Deus é retida até que sejam assinalados os 144.000 israelitas no céu e que a igreja seja arrebatada. Apocalipse 7, 1 até ao 4. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Repara, havia ordem, depois do anúncio do dia da ira do Senhor, houve uma ordem de Deus, dizendo para que não se danificasse a terra, nem o mar, nem as árvores. Portanto, a ira de Deus foi retida. Versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? No seguimento está a lista das 12 tribos. Chegando aqui ao versículo 9, na continuação, nos diz: e depois destas coisas, que coisas? Depois, a Bíblia, ela tem que ser interpretada segundo esta regra, o texto dentro do contexto. Portanto, o que é que ele viu? Ele viu 144.000 sendo assinalados, mas antes disso ouviu uma ordem para não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores. E antes disso, o que é que ele viu? As pessoas clamando a dizer que é chegado o grande dia da ira do Senhor. E antes disso, o que é que ele viu? Sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E antes disso, o que é que ele viu? Ele viu, na abertura do 5º selo do Apocalipse, os mártires cristãos. Primeiro mártires, que é o 5º selo do Apocalipse, 6º selo do Apocalipse aberto, sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos céus. Pessoas aterrorizadas se escondendo e dizendo: é chegado o grande dia da sua ira. Portanto, o anúncio da ira do Senhor. Depois o quê? Uma ordem para não danificar o mar, a terra, nem as árvores. Depois, 144.000 assinalados. E logo depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Reparem que isto não foi um arrebatamento só de judeus, mas foi dos salvos, da igreja. Ele viu uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Não era só judeus, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, que é o símbolo da vitória. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Portanto, um dos anciãos que estava no céu, falou para quem? Para João, perguntando: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Este Senhor aqui não é o Senhor Jesus, é o Senhor ancião. João falou para o ancião com um termo respeituoso: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: ele quem? O ancião disse a quem? A João. Portanto, o Senhor ancião disse a João: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Alguém aqui poderá dizer: eles tiveram que pagar com a sua própria vida. Não, nada disso. Este texto é bem claro. Aqui não está falando somente de mártires. Aqui está falando de quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isto, lavar as vestes, é um termo figurativo. Representa e branquear. Não é? Porque o corpo tem que estar coberto com vestes. Agora, podem ser vestes de salvação ou vestes de condenação. As vestes de salvação representam a justiça dos santos.
E nós só somos justificados pelo sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7 nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, as branquearam, foram branqueadas as suas vestes, representa as suas ações foram branqueadas, porque se as vestes brancas são a justiça dos santos, então as vestes sujas são a injustiça dos imundos. Então, para elas ficarem brancas, têm que ser purificadas no sangue do Cordeiro. Quer dizer que eles foram perdoados, aceitaram a Jesus, confessaram o seu pecado, abandonaram o seu pecado, mudaram de vida pela fé e foram salvos. Aqui é os salvos. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Versículo 16. Nunca mais terão fome. Então isto aqui não é um arrebatamento de espírito, mas isto é um arrebatamento em corpo, alma e espírito. É um arrebatamento em todo o nosso ser tríplice, corpo, alma e espírito. É o arrebatamento dos salvos. Porque nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Isto quer dizer que eles nunca mais vão morrer. Nunca mais vão voltar à terra em corpo natural. Corpo corruptível. Corpo mortal. Mas terão corpos de glória. Serão idênticos a Jesus. Nunca mais terão fome, nem terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Se continuarmos a ler o seguinte capítulo, veremos que a ira de Deus só começa a ser derramada na abertura do 7º selo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Versículo 5. Atenção a este versículo. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E depois houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Repara que em Apocalipse capítulo 7, conforme a gente havia lido, no versículo 3, dizia: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Portanto, havia uma ordem para não danificar a terra, nem as árvores, nem o mar. Mas agora Apocalipse capítulo 8, versículo 5, vemos que sobre a terra foi lançado o quê? Fogo do altar. E depois houve vozes, trovões e relâmpagos e terremotos na terra. Portanto, a ira começou a ser derramada. Aqui dá-se o início da ira de Deus sendo derramada. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Isto vem provar que o arrebatamento será no dia do Senhor, também conhecido como o dia da ira do Senhor, mas mesmo antes de que a sua ira seja derramada. E este dia do Senhor ocupará a segunda parte da segunda metade da 70ª semana de Daniel. E só começará após a grande tribulação. Por último, e só para dar mais uma informação e uma confirmação de que a Igreja passará pela grande tribulação, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, até ao versículo 4, que diz: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, às portas. Pode acontecer a qualquer momento. Este dia de Cristo inclui o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o arrebatamento. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, nem o teu pastor presidente, nem o profeta, nem o apóstolo. É o profeta fulano tal, é o apóstolo fulano tal, é o milagreiro fulano tal. Mas é o homem de Deus. Pode até ser tudo homem de Deus. Mas ninguém te engane nesta matéria, porque esta matéria já está bem clara na Bíblia. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim. Não será assim o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento. Sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, e venha o anticristo. Para que Cristo venha arrebatar a sua igreja tem que acontecer duas coisas. Não é só uma. Tem que acontecer a apostasia e tem que acontecer a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição. Ou seja, a manifestação do anticristo. A vinda do anticristo. O anticristo tem que vir antes. Versículo 4. O versículo 4 vai nos dizer em que consiste esta manifestação.
o qual se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele vai se levantar contra os santos e vai prevalecer sobre eles. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando é que isto vai acontecer? A segunda coisa, quando ele estabelecer a abominação da desolação a meio da última semana de Daniel. O que comprova que a igreja ainda estará aqui quando estas coisas acontecerem. Como já havíamos visto anteriormente, a palavra tribulação vem do grego tlipsis e significa ato de prensar, imprensar, pressão. Metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. A palavra tlipsis surge 37 vezes aplicada em relação à igreja ou aos cristãos. No Novo Testamento, 14 vezes foi traduzida por tribulação. 9 vezes foi traduzida por tribulações. 9 vezes foi traduzida por aflição. 3 vezes foi traduzida por aflições. Uma vez foi traduzida por angústia. E uma vez foi traduzida por opressão. E em nenhuma dessas 37 ocorrências nos diz que a igreja será removida ou arrebatada antes da tribulação. Mas como já vimos, nas únicas duas passagens em que há relação entre a tribulação e o arrebatamento, que estão em Mateus 24, do 29 ao 31, e em Marcos, capítulo 13, do 24 ao 27, nos provam que o arrebatamento só acontecerá depois da grande tribulação. Além disso, a tribulação é a prova ou a cruz que o cristão deve carregar. E Jesus nunca prometeu que não iríamos passar por tribulação. João 16, 1 ao 4. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Atenção a este versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ou seja, estou a fazer um favor a Deus. Estou a fazer um serviço a Deus. Vai chegar essa hora em qualquer que vos matar cuidará estar a fazer um serviço a Deus. E o anticristo não vai dizer, eu sou Deus, eu sou o Messias, ou o Messias, ou o Machia, ou o ungido. Eu sou o Cristo. Ele vai se declarar Deus, vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Versículo 3. E isto vos farão. O quê? Aquela hora em que qualquer que matar um cristão vai cuidar de estar a fazer um serviço ou um favor a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Versículo 4. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando aquela hora chegar, ou quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos o tinha dito. Quer dizer, quando essa hora vai acontecer, tu vais-te lembrar que Jesus já havia dito. Não adianta estar a dizer, tu vais ser arrebatado antes que estas coisas aconteçam. Não, Jesus, em João 16, estava falando para os seus discípulos, não estava falando para judeus, era para discípulos. E os discípulos são a igreja, porque temos de fazer discípulos por todo o mundo, por todas as nações. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando aquela hora chegar, ou quando chegar aquela hora, a hora de quê? Da matança dos cristãos, dos mártires, vos lembreis de que eu já vos o tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. No versículo 33, dentro do mesmo contexto, no versículo 33 de João 16, diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vem de tlipsis. No mundo tereis o quê? Tribulações. É exatamente igual. Angústias, dilemas, aflições. No mundo tereis tribulações. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mandou ter ânimo e não desânimo em meio de tribulações. O apóstolo Paulo disse que será por meio de muitas tribulações que entraremos no reino de Deus. Ou seja, que vamos ser arrebatados, que vamos ser salvos. Atos capítulo 14, versículo 22 diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, ser arrebatados. Concluímos, pois, que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Na próxima série profética, a trombeta final, parte 7, saberemos se há ou não diferenças entre a grande tribulação e o dia do Senhor.